Atenção porque vai começar a aula de artes. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maria Vitória e eu estou com vocês na disciplina de arte, tá? Aqui no canal agora, a partir da aula 16. Hoje nós trabalharemos música, gêneros e movimentos diversos da música brasileira. De início, temos que a música brasileira é muito rica e muito diversa. Na aula de hoje nós estudaremos esses movimentos, os movimentos que a compõem, contemplando alguns artistas que fazem parte, tá, da música brasileira. Caetano Veloso e Gilberto Gil, logo abaixo vocês vão ver, e ao lado Chico Buarque de Holanda, que são três grandes nomes da música popular brasileira. O início da música brasileira. No Brasil, a música é uma das mais importantes manifestações de arte e da cultura nacional. A música brasileira é respeitada nacional e internacionalmente, ou seja, ela é respeitada aqui e apreciada lá fora, aqui no Brasil e em outros países. Preste atenção nessa parte, porque vocês vão precisar para completar a atividade. Foi muito influenciada pelos povos africanos e, ao longo do tempo, com a mistura dos sons, teve partes com os povos indígenas, africanos e europeus, tá? Que se misturaram e influenciaram a música brasileira atual. A chegada da família real no Brasil em 1808 transformou a produção musical e mudou os parâmetros estéticos brasileiros. Trouxe para o Brasil uma biblioteca musical que fez com que a música florescesse a partir do século XX. Tá, pessoal? Prestem atenção nas datas. E aí nós temos o MPB, que é a música popular brasileira, que surgiu durante a ditadura militar, na década de 60, e surgiu como uma nova opção de estilo musical logo após a Bossa Nova, refletindo na união de ritmos e movimentos musicais. Foi vista pelos artistas como uma nova alternativa de música brasileira com o conceito de música nacional, porém, seguiu todos os estilos tradicionais desse mesmo cenário. Tá? Abaixo nós temos Maria Bethânia e Elis Regina, grandes nomes femininos do MPB. E aí nós temos o samba, que é um tipo de música inteiramente brasileiro, criado pelos negros, a partir de influências africanas no período colonial. Por bastante tempo, foi visto como uma cultura inferior, marginalizada por causa de suas origens, por ser criada por povos africanos nesse período colonial tão delicado. Entretanto, como sempre, fez parte da identidade do povo brasileiro e, tanto o estilo de música quanto a dança. Seguiu resistindo, forte no país como sempre resistiu e segue resistindo. O samba de roda baiano e o samba carioca foram elevados a patrimônio imaterial brasileiro. Tá? Com o tempo, o samba passou por algumas subdivisões que resultaram em alguns tipos de samba, que foi o samba de roda, o pagode, dentre outros que vocês vão ver aí. E ao lado nós temos dois grandes nomes masculinos do samba, que é Bezerra da Silva e Cartola, muito conhecidos também. E aí nós temos o forró, né? Que é um estilo de música e dança, de manifestação cultural típica do Nordeste, tocada mais em festas juninas e em quadrilhas. Muito apreciada tanto no Brasil quanto nos outros estados, foi disseminada pelo país através dos migrantes nordestinos que saíam de seus lugares de origem em busca de condições melhores de vida, principalmente na década de 60 e 70. Segundo o antropólogo Câmara Cascudo, o termo forró vem da palavra forró-bodó, que significa divertimento e farra. Tem como base os instrumentos sanfona, triângulo e zabumba, e foi subdividido nos ritmos de xote, baião e chachado. Com o tempo, também se incluiu outros instrumentos e outras características nesse tipo de música, tá? O que gerou ainda o forró universitário, o forró eletrônico, que surgiu na década de 90. Então, aí nós temos o rock, que surgiu nos Estados Unidos, tá? Na década de 50, e foi incorporado por artistas brasileiros a partir da década de 60, também na ditadura militar, contando com a presença de instrumentos como bateria, guitarra elétrica e baixo, tá? Com sucessos interpretados por Célie Campelo e mais tarde por cantores da tão conhecida Jovem Guarda,
Roberto Carlos e Vanderleia são 2 dos exemplos, mas aí abaixo tem 3. Eram músicos que animavam, sobretudo, os jovens, com letras românticas e ritmos frenéticos. Tá? Nos anos 70, surgiram outros grupos de artistas que usavam a mesma linguagem musical, como temos aqui, por exemplo, Raul Seixas e os Mutantes. Aí nós temos o funk, que teve origem nos anos 60 nos Estados Unidos, tá? Também com influências de pessoas negras. O maior destaque da época dos anos 60 foi James Brown. E a maior característica desse estilo de ritmo é o ritmo empolgante e o apelo que traz a dança, tá? O gênero foi sofrendo várias transformações ao longo das décadas e o funk dos anos 60 é muito diferente do funk de hoje, tá? No solo brasileiro, o funk apareceu só nos anos 70, que mesclava com hip hop e o eletrônico. E na década de 80 surgiu o funk carioca. Tá? De lá para cá, muitos elementos foram incorporados com letras que tratavam da juventude suburbana, dessa juventude mais fragilizada, sabe? E assim o funk tornou-se, sobretudo, parte da cultura brasileira. Assim como todos os outros ritmos, o funk também é uma cultura brasileira. E abaixo nós temos MC Carol de Niterói e Mister Catra, muito conhecido também por todos, né? Acredito. E é isso. Então, pessoal, recapitulando, esses foram os temas, tá, que nós trabalhamos hoje. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês aprendizados, espero que vocês tenham conseguido compreender, tá? Até a próxima aula. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês.